Aqui é a professora Rosângela e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, tá? Mas antes disso, não esquece, te inscreve no canal, dá um like e compartilha. Vamos lá? Plano cartesiano. Lembrando, meu plano cartesiano ele é cortado por dois eixos, um na horizontal, que vai ser o meu X, e outro na vertical, que eu vou chamar de eixo Y. O meu plano cartesiano ele é sempre formado por pares ordenados, que é o meu x e o meu y. O meu primeiro número do meu par ordenado vai ser o meu x e o meu segundo número do meu par ordenado vai ser o y. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Então aqui, ó, eu tenho pares ordenados e eu tenho que localizar esses pares ordenados no meu plano cartesiano. Aqui, ó, eu tenho meu eixo do x, onde intersecta o x e o y, bem no meio aqui, ó, vai ser o meu zero. Para o lado direito, eu vou ter os meus números positivos e para o lado esquerdo, os meus números negativos. Mesma coisa da reta numérica. Então, aqui vai ser o 1, 2, 3, vai ter 4. 4 aqui, menos 1. Então, aqui, ó, eu tenho que localizar no meu plano cartesiano esses pontos A, B, C e D. Como que eu faço isso? Eu já sei que o meu primeiro elemento vai estar no eixo do X e meu segundo elemento no eixo do Y, né? Isso aqui são os meus elementos do meu par ordenado. Então, eu tenho que localizar aqui o ponto A para ordenado 1 e 2. Como é que eu faço isso? Ele é o número 1 no eixo do X, é esse aqui, né? Número 1 no eixo do X. Mas ele é o 2 no eixo do Y. Então, eu vou lá no 2, ó. E eu tenho que encontrar o ponto. Quando eu encontro os dois pontos do meu par ordenado, o 1 do X e o 2 do Y, aqui, ó, é o meu ponto. É o meu ponto A. 1 do X e 2 do Y. O B, 3 e menos 1. 3 é onde? O meu 3 é no X e o menos 1 no Y. Então, meu 3, onde é que tá? Aqui, ó, meu eixo do X, meu 3 é esse aqui. E o menos 1 é aqui, ó. Então, eu vou lá do menos 1 até o 3. Esse aqui é o meu ponto B. Como é que eu sei que ele é para baixo e não é para cima? Porque ele é negativo, ó. Então, sempre que meu y for negativo, ele vai estar aqui do zero para baixo do que? Baixo do x, né? Para cima, meu y é positivo. O x para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Por isso que eu já sei, já podia vir direto. O C, ele está no ponto 4 e 3, né? Meu ponto C, ele está entre o 4 do x e o 3 do y. Então, o 4 do x está aqui, eu vou para cima. Por que eu fui para cima? Porque o meu 3 é positivo. Então, aqui é o meu ponto C. Meu ponto D, menos 2 e 3. Menos 2 está aqui, do x, ó. Que é o x, aqui é meu y. Sempre o primeiro vai ser x e o segundo é y. Então, aqui é o menos 2 e lá o 3, ó. Esse aqui é o meu ponto D. Sempre assim, pessoal, meu par ordenado, ele é composto pelos números do x, elementos do x e do y. O primeiro sempre vai ser x e o segundo sempre vai ser o y. Quando o y for positivo é para cima, negativo para baixo. Quando o x for positivo é para a direita, quando o x for negativo é para a esquerda. Então, agora aqui, ó, eu tenho os meus pontos localizados no meu plano cartesiano, eu tenho que indicar quais são os meus pares ordenados, tá? Aqui, ó, o ponto A. Quais são os elementos do meu par ordenado do ponto A? Qual o número que eu tenho aqui no eixo do X? 2, ó. Então, meu primeiro elemento vai ser 2, e no Y ele é o 1. Então, meu par ordenado do ponto A é 2 e 1. 2 do X e 1 do Y. Ponto B. Quem é ele no X? Menos 3. E no Y ele é o 2, ó. Meu ponto B. Menos 3 aqui no eixo do X.
e 2 no eixo do Y. C, ele vai ser quem? Menos 4 e 0. Por quê? Sempre que eu tiver um ponto na linha, no eixo, ele vai ser a posição onde ele tá. Vou explicar melhor. Aqui, ó, ele tá no eixo do X, que é o menos 4. Ele tá no eixo do Y? Ele tá no eixo do Y, né? Ou não? O eixo do Y ele vai ser quanto? Vai ser 0, ó, porque ele não aparece no eixo do Y. Ele só tá localizado no eixo do X. Aqui no Y ele vai ser 0, é no ponto 0 que ele tá no Y, ó. Então, sempre que eu tiver um número, um ponto, num dos eixos, tanto faz X ou Y, ele vai ser sempre o número do eixo. Nesse caso aqui, ele está no menos 4, então o primeiro número vai ser o menos 4 e o outro vai ser 0. Esse aqui é o C, né? O D, ó. O D, ele tá no X, ele é menos 2. E no Y, ele é menos 3. Menos 2, menos 3. Agora aqui o E. O E tá em que ponto? Ó, ele tá no eixo do X, né? Então, ele vai ser 3. E no eixo do Y, quando ele for 3 no X, quanto que ele vale no Y? Ó, ele tá na linha, né? Aqui, ó. Então, ele vai ser 0. Agora aqui o F. O F, ele tá onde? Ele tá localizado no eixo do Y. Se ele tá localizado no eixo do Y, é ali que ele vai ser, que o número vai aparecer. Então, ele vai ser 3 no Y. E no X ele vai ser qual? Vai ser 0, ó. Porque quando ele estiver no eixo do Y, 3, somente ali no X ele vai ser 0.